Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, a gente vai dar continuidade aí na nossa aula de humanidades, falando sobre os filósofos, né? A gente já viu aí alguns deles, né? Como Parmênides, Símias, Sócrates, né? A gente viu Platão na aula passada e hoje a gente vai conhecer um outro que se chama Aristóteles, né? Só para a gente entender aí como eles viam, né, e reagiam ao mundo e à sociedade, né, até chegar nos dias de hoje. Então, na página 15, a gente vai dar continuidade aí e finalizar a ideia central de Platão, tá? Então aí, ó, compreendendo o processo de conhecer a partir da relação entre mente e corpo. Porque na aula passada a gente viu, né, que Platão ele fazia uma associação de corpo e alma, né? Aonde ele nos dizia que essa separação existia, né? Que o corpo sai da mente, que a alma sai do nosso corpo a partir da morte, enfim. Aí a gente vai dar continuidade sobre isso. Na última sessão, vimos que Platão superou o conflito entre Heráclito e Parmênides, dizendo que há dois mundos diferentes: o mundo material, das aparências, onde tudo se transforma, como descrevia Heráclito, e o mundo das ideias essencial, onde tudo é imutável, como descrevia Parmênides. Superada essa questão, outro problema surgiu para Platão. Visto que vivemos no mundo material, como é possível conhecer algo além do mundo das aparências? Ou seja, como contemplar o mundo das ideias onde tudo é perfeição? Platão afirma que nós já contemplamos o mundo das ideias antes de nascermos e que, ao encarnarmos em um corpo no mundo material, nossas almas são apenas reconhecendo nele cópias incompletas daquelas perfeitas que vimos no mundo das ideias, ou seja, estamos relembrando. Platão cria, assim, a sua teoria de reminiscência, da qual argumenta que, assim como o mundo, o ser humano também é dividido em duas partes, corpo e alma. Pelo corpo, percebemos o mundo material por meio dos sentidos, e pela alma, entendemos o mundo ideal por meio do pensamento racional. Segundo Platão, antes de nascermos, a nossa alma vivia no mundo das ideias, contemplando tudo que é imutável e perfeito. Porém, ao encarnar, nos esquecemos de tudo o que vimos. Então, para o filósofo, nossa alma é imortal. Veio ao mundo perfeito das ideias e, quando habita um corpo no mundo material, passa a reconhecer nos objetos uma cópia deformada do que já conheceu em sua forma perfeita no mundo das ideias. Por isso, temos uma vaga recordação daquilo que já conhecemos antes de nascer, isto é, temos uma reminiscência. Lá embaixo, no último parágrafo, aí no penúltimo parágrafo, né? Falando aí, antes de terminar a página, falando de Platão. Portanto, segundo Platão, para superar o mundo das aparências é preciso recordar as formas perfeitas que conhecemos no mundo das ideias, antes de nascermos, e isso só é possível por meio do pensamento racional. Para defender a sua tese, Platão apresenta um diálogo entre Sócrates e um jovem escravo analfabeto que nada conhecia sobre geometria. Sócrates vai lhe fazendo perguntas e as respostas vão surgindo no espírito do escravo, de forma que ele sozinho consegue demonstrar o teorema de Pitágoras. Platão então vai questionar: como o escravo conseguiu demonstrar um teorema tão difícil se ele nunca ouviu falar de geometria? Ou seja,
nunca o aprendeu pelos sentidos? A resposta, segundo esse filósofo, é simples: o conhecimento geométrico era inato, isto é, já estava em sua alma antes de nascer. O que Sócrates fez foi apenas estimulá-lo a recordar a geometria perfeita que ele já havia conhecido no mundo das ideias. Então, dando continuidade aí, agora a gente vai falar um pouquinho de Aristóteles. Quem foi Aristóteles? Aristóteles foi discípulo, né? Foi aluno de Platão e discordou de Platão de muitas formas. Então a gente vai conhecer agora aqui um pouquinho dele, tá bom? Aristóteles foi discípulo de Platão, mas não estava de acordo com todas as suas teorias. Em relação à teoria das formas, para Aristóteles não faz sentido haver uma forma perfeita no mundo das ideias que serviu de modelo para criar os objetos do mundo material, pois senão essa forma perfeita precisaria de uma outra forma que servisse de modelo para ela, a qual também precisaria de uma outra forma para servir de modelo. E assim por diante até o infinito. Então, Aristóteles, discípulo de Platão, discordava nele nesse sentido, né? Porque aí ele chegou à conclusão de que uma fórmula, uma coisa, precisava de outra coisa, né? E isso aí seria infinito no mundo. Aristóteles também vai discordar de Platão no sentido de que haja uma separação entre os dois mundos e entre o corpo e a alma. Para Aristóteles, a alma é o que dá forma ao corpo, e embora haja uma distinção entre corpo e alma, estes estão absolutamente ligados um ao outro, de maneira que o ser humano, o corpo não pode existir sem a alma, assim como a alma não pode existir sem o corpo. Então ele já discorda de Platão nesse sentido, né? Que um não pode existir sem o outro. A alma depende do corpo, o corpo depende da alma. Aí, depois, a gente vai passar para o último parágrafo dessa página, tá? Porque todos os assuntos, os outros parágrafos continuam, né? Falando nesse mesmo enredo. Então, a gente vai passar para o último parágrafo para fechar aí essa proposta, né? Essa forma de filosofia que Aristóteles tinha. Aristóteles diz que podemos conhecer cada um desses tipos de ser e sua essência, sendo possível desenvolver uma ciência para estudar cada um deles. Por exemplo, na astronomia, para conhecer os astros, a matemática para conhecer os números, a física para conhecer a natureza, a biologia para conhecer os seres vivos e a psicologia para conhecer a alma humana. Aristóteles é considerado um precursor das ciências como as conhecemos hoje, por basear sua obra no conhecimento empírico, isto é, por valorizar experiência e os conhecimentos vindos dos sentidos. Então, aí como Aristóteles caminha mais em direção ao que vemos hoje, né? Que a gente tem várias especialidades, né? Que quando fala que valorizar a experiência e os conhecimentos, né? A gente utiliza isso o tempo todo no nosso dia a dia. E para fechar, aí na página 18, duas questões, 23 e 24. Segundo Platão, tudo o que vemos aqui no mundo sensível são cópias deformadas de algo que é perfeito no mundo inteligível. Porém, visto que vivemos no mundo sensível, material, como é possível conhecermos as formas ideais perfeitas? 24. Aristóteles foi discípulo de Platão, mas não seguiu exatamente as teorias do seu mestre. Quais eram as principais diferenças entre as teorias de Platão e Aristóteles? A gente acabou de falar, né, lá no início da página 17. Façam aí, tirem suas dúvidas e daqui a pouco eu volto com as correções.
Beijos!